Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Temer reúne ministros para discutir política de preço dos combustíveis. Brasil e mais 13 países não reconhecem o resultado da eleição presidencial na Venezuela. Os detalhes você vai conferir com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o programa já falando de um assunto que com certeza você está bem interessado, você que está nos acompanhando, o preço dos combustíveis. Hoje foi um dia de protestos em todo o país, protestos realizados por caminhoneiros justamente contra essa escalada de preços dos combustíveis. Uma sequência aí, 11º inclusive, aumento da gasolina nas refinarias do litro já está previsto para amanhã. A gente sabe que há uma independência aí em relação a esse preço dos combustíveis. O que os donos de postos argumentam é a alta carga tributária em relação aos combustíveis. Em relação a isso, o presidente Michel Temer, numa discussão com os ministros da área econômica, os ministros também palacianos, começaram a manifestar toda uma preocupação sobre as medidas que podem ser adotadas para tentar conter aí essa escalada crescente do preço, do aumento de preço dos combustíveis. E o presidente Temer convocou uma reunião para hoje que está acontecendo, começando neste exato momento aqui no Palácio do Planalto, uma reunião da qual participam os ministros da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil e também de Minas e Energia, que é o ministro Moreira Franco. Só para entender um pouquinho, 15 dias atrás, o presidente Michel Temer chegou a solicitar ao ministro de Minas e Energia que ele fizesse um estudo sobre que tipo de medida poderia ser adotada, qual é essa situação sobre esse aumento constante do preço de combustíveis. Uma preocupação, aí contar um pouquinho de bastidores, que existe aqui no Palácio do Planalto, claro que tem aquela questão óbvia de que o aumento de preços de combustíveis pode abalar o resultado em relação à previsão de inflação no país, mas uma preocupação que é mais de bastidores é que a medida que venha a ser adotada não represente nenhum tipo de maquiagem. Existe essa preocupação, eles remetem inclusive a situações em gestões anteriores, quando se tentou fazer maquiagem referente a algum tipo de preço e depois isso estoura, né? Quando tem período eleitoral, às vezes acontece esse tipo de maquiagem. Então existe uma preocupação muito clara de não tomar nenhuma medida que possa ser maquiagem e que isso terminaria provocando muito mais problema, prejuízo no bolso do consumidor futuramente. Então, o que é que se analisa? A questão de uma flexibilização sobre os impostos, a carga tributária. Isso é um estudo, mas hoje, mais cedo, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ele concedeu uma entrevista para jornalistas de veículos estrangeiros, foi indagado sobre isso, diz que o governo faz estudos sobre o que é possível adotar economicamente dentro de uma situação real do país, mas observou que em relação à carga tributária, dentro de um momento de ajuste, de controle fiscal no país, há uma dificuldade em flexibilizar essa carga de impostos. Há uma expectativa de que após esta reunião, algum dos ministros possa conversar com a imprensa e se já houver alguma manifestação em relação a este tema aqui do Palácio do Planalto, aí a gente traz para contar para vocês. É um assunto que de fato mobilizou aí a equipe ministerial. Ontem já teve uma reunião prévia desta reunião que está sendo estendida hoje aqui no Palácio do Planalto, justamente para discutir este tema e saber qual tipo de medida pode ser adotada para que isso não pese mais no bolso do consumidor. No Congresso Nacional também uma mobilização em relação a esse tema. Os presidentes da Câmara e do Senado falaram sobre o assunto hoje, emitiram nota sobre o tema, numa situação, né, já começo aqui a conversar com Mariana Jungmann, que nem é tão usual no Congresso, que é convocar aquela sessão geral do Congresso, né, numa comissão geral. Às vezes acontece da Câmara ou do Senado, mas do Congresso mesmo é mais difícil, né, Mariana? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Inclusive, inicialmente a ideia era fazer da Câmara e aí os senadores também interessados no tema acabaram se aproximando. O presidente Eunício Oliveira quis fazer uma sessão geral e aí hoje então houve a divulgação de uma nota conjunta dos presidentes Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, na qual eles afirmam então que com a preocupação com esse crescimento do preço dos combustíveis, especialmente gasolina, diesel e gás de cozinha, eles então convocam e aí essa nota diz o seguinte: o preço dos combustíveis no nível
nível em que se encontra impacta negativamente o dia a dia dos brasileiros. Petrobras, distribuidoras, postos, governos e estudiosos do setor serão convidados a propor e buscar ações imediatas diante da crise geopolítica global que encarece o preço dos combustíveis. Então, já dando aí a dica de quem vem participar dessa sessão conjunta aí que vai acontecer na próxima quarta-feira, Rosiane. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou sobre isso, comentou hoje e já vinha falando no Twitter algumas ideias que ele tem para essa questão. Na opinião dele, é preciso arrumar ali uma saída ainda que temporária, mesmo que seja para aguardar ali uma melhora no preço do barril de petróleo. E aí Rodrigo Maia tuitou, né, esses dias, ontem à noite, colocando que convidou então a Petrobras, e aí ele defende que no curto prazo o governo federal deve avaliar a possibilidade de zerar a CID e diminuir o PIS/COFINS. Os estados podem avaliar o mesmo para o ICMS. Aí buscando, então, sugerindo, Rodrigo Maia, uma ofensiva ali em relação aos impostos, ainda que temporariamente, mas como você disse, essa é uma saída que o Ministério da Fazenda vê com cautela, né? Vê com cautela justamente para poder também não terminar gerando um outro problema fiscal no país. Vamos ver o que é que sai dessas reuniões, como a gente já comentou anteriormente, né? Reunião que está acontecendo neste momento aqui no Palácio do Planalto. A gente traz detalhes e mais tarde também nos nossos outros noticiários, como o Repórter Brasil, o noticiário da Rádio Nacional e ainda da Agência Brasil. Agora a gente vai para São Paulo conversar com Vanessa Casalino, porque logo na abertura do jornal eu falei que hoje foi um dia de protestos, né, de caminhoneiros pelo país em relação a essa questão do preço dos combustíveis, o aumento do diesel de forma significativa. A gente que lembra que o país tem aí uma carga principalmente em setor rodoviário, então o impacto é significativo em relação a trabalho desses caminhoneiros. São caminhoneiros autônomos. Vanessa, você tem um balanço para a gente de como foram essas manifestações, né? Boa noite. Sim, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. A gente começa aqui por São Paulo. Os protestos bloquearam pistas da Marginal Pinheiros hoje de manhã, com filas de mais de 1,5 km. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, houve interdição também nas rodovias Presidente Dutra, que liga ao Rio de Janeiro, na Anchieta e na Cônego Domênico Rangoni, que dão acesso ao Porto de Santos. O protesto foi convocado na sexta-feira pela Associação Brasileira de Caminhoneiros e pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos e é contra essa política do governo federal para o reajuste de preços dos combustíveis da Petrobras. Os caminhoneiros reivindicam redução da carga tributária sobre operações com diesel e pedem ainda isenção da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Alegam que o atual preço do diesel e os sucessivos reajustes afetam o transporte de cargas e, em alguns casos, chegam a consumir 50% do valor do frete. A Petrobras anunciou um novo reajuste para amanhã, como você disse, alta de 0,97% para o diesel, que já acumula aumento de mais de 12% só neste mês. O protesto interditou ainda rodovias federais em pelo menos outros 17 estados. Minas Gerais e Bahia foram os mais afetados. Houve bloqueios também no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Paraíba, Tocantins, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Bahia, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. É curioso porque assim, né? Quando tem aumento do preço da gasolina, do litro lá na refinaria, esse preço é transferido, mas quase que automaticamente nos postos de combustível. No entanto, quando há redução, aí essa redução o consumidor não consegue sentir no bolso, porque aí os donos de postos de combustível não repassam essa redução, não. E claro que existe uma preocupação também, e isso é alvo de discussão aqui nesta reunião no Palácio do Planalto a respeito do preço do gás de cozinha, porque isso afeta diretamente na conta do consumidor, na conta de cada uma das famílias nesse país. A gente segue no noticiário, agora eu vou mudar de assunto, a gente vai falar sobre o Poder Judiciário, sobre ameaças a juízes, um levantamento que quem tem os detalhes pra gente é Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, pelo menos 110 juízes sofreram ameaças por causa da função. O levantamento foi divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça.
Bom, 95% deles atuam na primeira instância e 88% do total atuam na Justiça dos Estados, onde geralmente são julgados os crimes comuns. O levantamento também mostra que 34 juízes utilizam carro blindado e 7 andam com coletes à prova de balas. Entre os ameaçados, 38 têm escolta especial e são acompanhados 24 horas por dia por policiais. A pesquisa do CNJ foi divulgada após o Supremo Tribunal Federal ter lançado um edital de licitação na semana passada para contratar 7 vigilantes armados que deverão reforçar a segurança do ministro Edson Fachin e de seus familiares lá em Curitiba, onde ele possui uma residência. A medida foi tomada depois que Fachin, que é relator da Operação Lava Jato no Supremo, falou em uma entrevista concedida em março ao canal Globo News que recebeu ameaças à sua integridade física. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu vou seguir falando de Poder Judiciário, de questões de investigação, mas agora com Carolina Pimentel, que traz os destaques da Agência Brasil de hoje, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Rosiane. A gente vai começar falando o seguinte, que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a denúncia apresentada no início desse mês contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, seja enviada ao Superior Tribunal de Justiça. Segundo a procuradora, depois que o STF restringiu o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, esse caso deve ser julgado pelo STJ por envolver o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, Sérgio Ricardo de Almeida, que tem foro no tribunal. O ministro Blairo Maggi é investigado por participação em um esquema de venda de vagas no Tribunal de Contas em 2009, quando ele era governador do Estado do Mato Grosso. Depois do oferecimento dessa denúncia, em nota, o ministro Blairo Maggi declarou que esse caso já foi objeto de investigação em 2014 e arquivado a pedido da própria Procuradoria-Geral da República. Vamos continuar falando de judiciário, porque a Justiça do Rio de Janeiro decidiu suspender os direitos políticos do ex-prefeito César Maia. A juíza responsável pelo caso determinou a perda da função pública e a suspensão dos direitos de César Maia por 8 anos. A decisão foi tomada no processo em que ele é acusado de improbidade administrativa na construção do Hospital de Acari, na zona norte da cidade. Atualmente, César Maia é vereador do Rio de Janeiro. A assessoria do ex-prefeito respondeu que ele vai recorrer da decisão. E a Advocacia Geral da União foi notificada hoje da decisão da Justiça Portuguesa de extraditar o empresário Raul Schmidt. Ele é investigado no Brasil no âmbito da Operação Lava Jato. O empresário deve ser entregue às autoridades brasileiras assim que for localizado pela polícia portuguesa. Ele é investigado pelo pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras e também por intermediar mais de 200 milhões de dólares em propina. Ele estava foragido desde 2015, foi preso em Portugal em março de 2016 durante a Operação Polimento. Por ter dupla cidadania, o empresário tinha recorrido ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos com um pedido de suspensão da extradição, alegando que as prisões brasileiras não cumprem os padrões mínimos exigidos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E você sabe, acompanha lá, tá com o celular na mão, já entra lá no site que você vai ver numa versão ali mobile super legal, agenciabrasil.abc.com.br. Mas só para encerrar esse bloco, eu aproveito e dou um pouquinho da agenda desse Poder Judiciário mesmo desta semana, para você já ficar de olho e acompanhar com a gente aqui durante esta semana pontos importantes da pauta. Por exemplo, amanhã vai ser retomada, na segunda turma, vai ser retomado aquele julgamento que é a primeira ação penal da Operação Lava Jato no STF, portanto envolvendo aí personagem com foro privilegiado, é aquele caso do deputado federal Nelson Meurer, que é do PP do Paraná. Então o Supremo retoma isso, já teve a apresentação do voto do relator, o deputado é acusado de ter recebido cerca de 30 milhões, quase 30 milhões de reais em propina para intermediar ali transações da Petrobras e beneficiar a empresa, isso em negociações que teriam sido feitas com o ex-diretor Paulo Roberto Costa. Ele nega essas acusações
acusações. A defesa alega que não há nenhuma prova que evidencie essas acusações, que comprovem de fato essas acusações. Este caso vai ser retomado amanhã. Outro assunto importante diz respeito justamente à questão do foro privilegiado. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, marcou para quinta-feira, dia 24, a reunião, a discussão da pauta daquela questão que pode ampliar, né, que discute justamente qual é o alcance do foro privilegiado. Você pode dizer, ué, mas não já tem decisão sobre isso? Sim, teve decisão, que foi no início deste mês. O Supremo decidiu que deputados e senadores só podem ser julgados pela Suprema Corte se eles tiverem cometido crime no exercício do mandato e em função deste mandato. No entanto, a questão é, e para os demais cargos? Há uma discussão sobre isso também lá no STJ, como você já acompanhou com a gente aqui, ainda falta decisão por lá. E aí o que vai para o plenário do Supremo essa semana é uma súmula vinculante. É aquela decisão que o Supremo pega ali de um caso específico e transforma isso para todas as votações. Então você vincula as decisões referentes aos mesmos questionamentos a uma decisão só. Você vai acompanhar com a gente aqui também. Encerrando, só uma curiosidade que foi apresentada ali por representantes do Ministério Público, o Deltan Dallagnol, que é coordenador da Operação Lava Jato. Ele apresentou no fim de semana um cronograma apontando que em junho vai apresentar ali novas propostas de combate à corrupção no país. Você também vai acompanhar depois com a gente aqui detalhes sobre este assunto. No próximo bloco eu volto com informações sobre o entendimento de Brasil e outros 13 países de não reconhecerem o resultado da eleição presidencial na Venezuela. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta, eu sou Rosiane Kennedy, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder e a gente vai conferir já com Jéssica Gonçalves informações sobre serviços do INSS que passam a ser feitos pela internet, entre eles aposentadoria, sem precisar ir ali no posto enfrentar fila, né, Jéssica? Exatamente, Rosiane. Não é mais necessário ir a uma agência do INSS para entrar com pedido de salário maternidade ou aposentadoria por idade. A partir de agora, todo o processo pode ser realizado pelo site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135. Antes, o interessado precisava agendar uma data para ser atendido presencialmente em uma unidade do Instituto. Agora, todo o processo pode ser acompanhado pela internet ou por telefone. Apenas se existir alguma pendência que a pessoa será chamada para ir até uma agência. A previsão do INSS é que cerca de 240 mil pessoas deixem de ir a uma unidade física do Instituto por ano. Com isso, a expectativa é que haja mais vagas nas agências e o atendimento presencial seja mais rápido. Bom, e a partir de quinta-feira, outros 21 serviços do INSS vão poder ser agendados pela internet. Entre os serviços que poderão ser agendados pelo site meuinss.gov.br ou pelo telefone 135 estão a alteração de meio de pagamento de benefícios, a atualização de dados cadastrais e certidão para o saque do FGTS. Mais uma vez, o objetivo é reduzir as filas e garantir mais comodidade para os segurados. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Olha, este fim de semana, agora entrando um pouco aí no noticiário de poder internacional, mas que tem reflexo aqui no Brasil também, inclusive manifestação de governo brasileiro, foi a eleição na Venezuela, marcada por muita polêmica, um resultado que reconduziu Maduro ao poder. E aí, o Brasil e 13 países não reconheceram esse resultado, mas quem tem detalhes, porque são vários dos destaques hoje da agência, Carolina Pimentel. Rosiane, o Brasil, como você disse, mais 13 países informaram hoje que não vão reconhecer a legitimidade das eleições venezuelanas. Como protesto, os governos do Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia e mais 9 países das Américas, que fazem parte do chamado Grupo de Lima, vão convocar os embaixadores da Venezuela nas suas nações para prestarem esclarecimentos. Em nota oficial, o grupo afirma que o processo eleitoral na Venezuela não está em conformidade com os padrões internacionais de ser um processo democrático, livre, justo e transparente. E aqui no Brasil, o Itamaraty divulgou uma nota informando que o governo brasileiro lamenta profundamente a forma como ocorreram as eleições presidenciais na Venezuela. O texto ressalta que as eleições ocorreram em meio a prisões políticas e com partidos e lideranças políticas inabilitados, sem observação internacional independente,
nem autonomia entre os poderes. Ainda sobre a Venezuela, os Estados Unidos anunciaram novas sanções ao país. O presidente Donald Trump assinou um decreto que proíbe indivíduos ou entidades que atuam nos Estados Unidos de comprar dívidas do governo venezuelano, assim como bens dados em garantia de empréstimos. Mais cedo, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, havia se pronunciado sobre a reeleição de Nicolás Maduro, que ele chamou de farsa, Rosiane. Obrigada, Carol. Olha, enquanto isso, lá na Venezuela, a população vive crise, não só política, mas também econômica, crise de desabastecimento. Aí você tem uma situação econômica que aponta ali, com dados do FMI, para uma inflação este ano. Estão sentados? Se estiverem sentados, prepare aí, porque senão você assusta mesmo. 13.000% a previsão de inflação para este ano na Venezuela. E aí também com um crescimento totalmente em queda, com uma previsão da taxa de desemprego até 2022 de 36%. Aí a nossa correspondente, Mônica Ianakiev, ela conversou com venezuelanos que migraram para a Argentina. A gente já falou bastante sobre essa questão da imigração aqui, essa busca de refúgio aqui no Brasil, mas não é só para o Brasil, esses países aqui fronteiriços. E na Argentina, ela fez uma constatação, eu deixo o convite para você olhar essa reportagem lá no site da Agência Brasil, que ela aponta o seguinte: muitos venezuelanos estão decepcionados com o governo e também com a oposição que aceitou dialogar com o atual presidente Nicolás Maduro depois de mortes ocorridas em protestos no país, para dizer em seguida que foi enganada e pregar abstenção. É a conclusão que ela aponta aí nesta reportagem. E aí ela conversou com alguns desses venezuelanos que foram buscar, né, esse asilo em outros países, e aí uma das declarações aqui é o seguinte: achamos que a única saída por enquanto é fora da Venezuela, são essas pessoas buscando emprego. E agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, teve uma apresentação de um balanço de uma ação do governo, que é aquela que foi resultado da medida provisória de decreto que trata justamente de uma ação emergencial para amparar esses venezuelanos que vieram buscar apoio, asilo, refúgio aqui no Brasil. E eles apresentaram alguns dados. Essas medidas foram adotadas a partir de fevereiro, eles fizeram um balanço de 3 meses desta operação. Vamos conferir aí, a gente separou alguns números, porque chama bastante atenção o número de venezuelanos que já estão tentando regularizar mesmo a situação no Brasil. São quase 50.000 venezuelanos tentando refúgio. Desce, a situação é o seguinte: 9.466 residentes, 39.180 solicitantes de refúgio e um total estimado de 48.646. O governo constatou também que muitos desses venezuelanos chegam aqui com uma situação de saúde bastante debilitada, as crianças com uma situação de estar abaixo do peso, 15% das crianças abaixo do peso. A gente tem aí outros dados para apresentar para você, já observando o seguinte, que 60% desses que pedem refúgio aqui no Brasil são homens, 85% deles são solteiros. Vamos conferir aí esses dados sobre essa questão da saúde e outros serviços prestados, como emissão de CPF e também emissão de carteira de trabalho. Então a gente tem alguns dados aqui, deixa eu ver se eu tenho esses números aqui na tela. Mariana Jumba está me socorrendo aqui com o telefone celular, que eu já havia separado esses números, então vamos lá. Atendimento hospitalar, carteiras de trabalho foram emitidas 5.465, os CPFs 27.747, a partir do CPF é que eles podem solicitar carteira de trabalho. Foi instalado um Disque 100 em espanhol e também foram realizadas 3 operações de combate ao trabalho escravo. Depois a gente detalha aí outros dados e também manifestações que tenham sido feitas pelos representantes do governo brasileiro aqui nesta reunião. Agora deixa eu saber aqui com o que eu sigo. A gente segue no noticiário agora falando com Carolina Pimentel. É isso mesmo? Pedindo ajuda aqui da minha produção. É isso mesmo. Então, Carol, quais são os destaques que você traz para a gente agora? Rosiane, a gente vai continuar falando do noticiário internacional e dessa tensão no Oriente Médio, porque o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, inaugurou hoje a Embaixada Paraguaia em Jerusalém. E o Paraguai é o 3º país a adotar essa medida, depois dos Estados Unidos, na semana passada, e da Guatemala, que também fez essa mudança dias depois. No dia 14 de maio, 60 palestinos foram mortos por soldados israelenses na faixa de Gaza durante as manifestações contra a mudança da embaixada norte-americana para Jerusalém.
Vamos continuar falando de política internacional e dos Estados Unidos, que prometem as sanções mais fortes da história contra o Irã. E essas novas sanções vêm no rastro da saída do país do acordo multilateral com o Irã e potências mundiais. O governo norte-americano acusa o Irã de fornecer dinheiro ao Hezbollah e outras organizações terroristas. E essa postura política do governo de Donald Trump em relação ao Irã, ao conflito Israel-Palestina, é um dos assuntos do programa Olhar sobre o Mundo de hoje. O jornalista Moisés Rabinovich entrevista o embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho. Ele destaca que o mundo inteiro vive momentos de grande preocupação e que a chamada ordem internacional está em perigo em função do unilateralismo de Trump e do seu afastamento da Europa. Um Olhar sobre o Mundo vai ao ar hoje às 9h45 pela TV Brasil. Agora, um pouco antes, as propostas de mudança no setor de planos de saúde em debate no Congresso Nacional vão ser o tema do programa Diálogo Brasil. A cobrança de franquia, como já acontece com seguros de automóveis, é uma das possibilidades contestada pelos dois convidados do debate, a diretora de Relação de Consumo da Associação Brasileira de Advogadas, Ildécer Amorim, e o professor de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Everton Nunes da Silva. Quando você coloca essa franquia, você coloca mais uma carga para o consumidor. Então, de certa forma, isso pode gerar um efeito negativo de você ter o plano e não conseguir acessá-lo, porque você vai ter que pagar uma taxa extra, que seria essa franquia. Precisa ter muita atenção na análise desses contratos de franquia e de coparticipação, sobretudo por esses consumidores idosos e que fazem e que usam com frequência o plano. Bem, o Diálogo Brasil vai ao ar hoje às 10h15, aqui também na TV Brasil. Rosiana. Obrigada, Carol. E às 21h15 fica o convite para você assistir ao meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy, hoje com o produtor e ator premiado Fioravante Almeida, que agora a produção mais recente é Mulher, o musical que tem como protagonista o ator Matheus Nastergalli. Então fica o convite, o programa vai ao ar às 9h15 da noite. A gente encerra por aqui, amanhã eu te espero. Boa noite a todos, até lá.